Shalom, meus irmãos, bom dia. O vídeo de hoje está um pouco pesado, né? O tema, mas eu quero tratar exatamente sobre essas questões, né? Porque nós estamos nos aproximando aí do famoso Dia das Bruxas, né? Dia 31 de outubro. É verdade. Mas antes, só alguns segundinhos de sua atenção, quero indicar um canal aqui, um casal virando jogo na Europa, tá? Dicas de como viver aqui na Europa, principalmente na Inglaterra, tá? O que comprar, aonde você pode ir, você que procura viajar, né? Um excelente canal, então vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever no canal, ok? Casal virando jogo na Europa. O Halloween, né, que eles chamam, que virou uma festa, né, vamos dizer assim, muito proeminente no mundo agora, né? Aqui na Europa é muito forte isso, muito pesado, na Europa inteira. Nos Estados Unidos, não vou nem mencionar, né, é uma festa que mais vende depois do Natal, é Halloween, ou seja, o comércio é muito grande. Mas debaixo de tudo isso tem questões ocultas, né, que muitas vezes não vêm a público. Por exemplo, essa festa de Halloween, vamos dizer assim, é um ícone, né, do movimento feminista, querendo ou não. Aqui do lado vai aparecer alguns posts que eu peguei, principalmente esse aqui agora da revista Capricho, que fala, aí você pode ler aqui lateral, né, que as bruxas de hoje são as netas das bruxas que vocês queimaram no passado. Então vocês têm que começar a entender isso, né? O que é bruxaria, o que é o feminismo, né? As duas coisas estão intrinsecamente ligadas. Porque as bruxas do passado eram consideradas as feministas, ou as feministas do passado eram queimadas como bruxas. Mas essa questão é muito mais antiga do que você imagina. Muito mais antiga. Nós vamos entrar profundamente nesse assunto, essa é a parte 1 do vídeo. Você vai ver outro post aqui do lado, né? Sobre a questão do feminismo, ok? E das bruxas modernas. Porque quando se fala bruxas, né? Obviamente fala ali de uma religião politeísta. Quais são os deuses adorados dentro da Wicca, né? Ou essa religião Wicca que começa aqui, né? Na região da Europa, né? Centro europeu aqui do mundo. O politeísmo, eles adoram o deus cornífero, né? Não preciso falar quem é, né? O deus cornífero, a mãe terra, né? Ou o matriarcado. Elas defendem o matriarcado e elas são contra o patriarcado. Aqui do lado você pode ver isso. E vocês vão notar que isso está enraizado sutilmente na nossa cultura ao longo de décadas, né? Muitas décadas. E sutilmente é colocado diante de nós. Porque lá atrás, o que aconteceu, e eu vou citar aqui algumas coisas interessantes, mas eu não vou entrar agora no assunto. Eu quero que você lembre, quando você era criança, vai aparecer aqui do lado, né, a Chapeuzinho Vermelho, né, ou a Bruxa de Capuz Vermelho. Talvez você ouviu essa história na sua infância, né, como várias outras, né. Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Mas dentro da Wicca, da religião de bruxas, na realidade é a Bruxa de Capuz Vermelho, que é a chamada Chapeuzinho Vermelho, que ela é uma híbrida, filha de uma bruxa mãe, né, uma bruxa mestra, vamos dizer assim, a palavra que eles usam lá, né, a matriarca, com um, né, líder alfa, né, que é um bruxo que se torna lobo, né, que ele, junto com essa matriarca, né, a vovozinha, né, o bruxo gera então essa Bruxa de Capuz Vermelho. Tem uma história aqui na região europeia sobre essa bruxa, que depois se tornou o quê? História infantil, contada nos livros do Brasil com maior naturalidade, né? Chapeuzinho Vermelho. E como muitas outras histórias que você vai ver na sua infância, né? Que é tudo paganismo que veio dessa religião Wicca, né? Eu estou te mostrando uma aqui. Mas isso é muito mais profundo, como eu já disse aqui para você, né? Que do lado para você ver o movimento feminista, né? E a bruxaria, a Wicca, elas são ligadas. Não tem como você separar uma da outra.
Porque elas andam juntos, lado a lado. Na realidade, elas são como uma só religião. Aqui do lado você está vendo aqui, né, as feministas protestando de vermelho. Você vê ali um capuz vermelho. São vestes, vamos dizer assim, são vestes normais, né? Aqui do lado você vai ver um protesto também feminista, né? Com as mulheres com a mão em punho acima, o sinal da cruz invertida, né? Com a bolinha ali, dizendo elas que isso é, vamos dizer assim, né? A cruz invertida, a mão, que é um sinal levante feminista, né? Feminista, vamos dizer assim. Por quê? Agora nós vamos entrar em algo um pouco mais profundo. O machismo, né? Que é um outro braço da Wicca, porque é assim que ela trabalha, né? Dividir para conquistar. Então ela pega, né? Os demônios fazem o quê? Fazem com que os homens se levantem como opressores, né? E Jesus exatamente entra nessa questão, né? Como opressores, para que o outro lado se levante como rebeldes, que são o movimento feminista. E isso, né, eu estou dando aqui uma introdução. No vídeo de amanhã nós vamos ir a fundo nisso, lá nos primórdios da Bíblia. Vamos começar lá em Gênesis, para você entender isso. Mas olha só, o machismo, ele não é o patriarcado. E aí, dentro do machismo, que é algo antigo, né, que não é de agora, eu vou citar um texto aqui que Jesus, ele defende as mulheres. Todo mundo interpreta esse texto errado. Vou até gravar um vídeo sobre isso, né? Texto que todo mundo entende errado. Mateus capítulo 19. Quando os fariseus chegam para Jesus, vou deixar o texto aqui ao lado, e falam para Jesus assim: é lícito se divorciar por qualquer motivo? Repudiar, aliás, não é divorciar, tá? A palavra lá é repudiar. Porque você tem que separar muito bem o que é divórcio e o que é repúdio. Porque é isso que traz a confusão no texto antigo. É lícito repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então eles fazem uma pergunta capciosa para Jesus, né? Depois eles confrontam ainda mais, não para por aí não. Aí Jesus falou assim: olha, não foi assim desde o princípio. O Senhor desde o princípio criou homem e mulher para que os dois se tornassem uma só carne, ok? Para que os dois andassem juntos. E aí Jesus fala assim: olha, só é lícito da carta de divórcio, entende? Repudiar sua mulher, na realidade, só é lícito repudiar sua mulher e dar carta de divórcio diante do Senhor em caso de pecados sexuais ou adultério, fornicação, algum pecado sexual por parte da mulher. Isso na época de Jesus, tá? Então, voltando lá. Só que o que eles faziam? Se qualquer coisa desagradasse, né? Qualquer coisa que ele fizesse que não agradasse ele, por porfia, por discussão, por alguma coisa que era, né, porfiar, e você vai entender porque eu vou citar um texto aqui depois desse, eles repudiavam a mulher. Aí que está a diferença. Repudiar não é divorciar. Porque nesse texto Jesus fala assim: dê-lhe carta de divórcio, não repudiem e deixe ela sem carta. Porque eles faziam isso. Quer dizer, ele casava com a mulher, quando ele não gostava dela, eles repudiavam, ou seja, eles negavam agora o relacionamento sexual e qualquer tipo, nível de relacionamento. E eles pegavam outra mulher e se casavam com aquela mulher, colocavam ela no lugar dessa outra para ter relações sexuais, ok? Para ter relacionamento, vamos dizer assim, afetivo. E essa mulher que ele não deu carta de divórcio, ela é tratada como um patrimônio, ou seja, como um bem, ok? Porque eles pagavam para casar. Então havia os dotes. E ele não davam carta de divórcio para aquela mulher. Porque por isso que Jesus fala: se alguém casar com a repudiada, porque ela não tinha carta de divórcio, comete adultério. Porque ela só foi repudiada. Então ela era obrigada a ficar na casa do marido, ou próximas às propriedades do marido, servindo como uma empregada doméstica, vamos dizer assim, como uma serva, ali, serviçal. Ela não tinha mais atributos de mulher, né? Ou seja, de estar em relacionamento íntimo com aquele homem. Isso é que Jesus defendeu. Aí Jesus fala, ele entra em defesa da mulher aqui, literalmente contra esse machismo, entende? Isso foi o machismo. Então Jesus entra em defesa disso. Jesus fala assim: ó, dê-lhe a elas carta de divórcio, não prendam elas. Literalmente o que é dito ali é isso, né? Então se você repudiou ela, dê carta de divórcio, não prenda. Então Jesus traz uma libertação,
Ou seja, nessa opressão que foi maligna. E contra essa opressão, então, se levantam esses movimentos, como o movimento contrário, do matriarcado, que hoje nós entendemos que o feminismo, o matriarcado e a bruxaria, né, são o cordão de 3 dobras maligno que se levanta hoje com muita força para destruir o patriarcado. Se você pesquisar, uma simples pesquisa, aí você vai entender que a maior luta feminista, é contra o patriarcado. Só que o patriarcado, na visão feminista, é esse mesmo patriarcado, né, fake, que Jesus condenou em Mateus 19. Não era um patriarcado. Eles estavam, então, agindo como machistas. Entende? Um movimento demoníaco do lado contrário. Mas é interessante isso, por quê? Porque eu quero citar esse texto aqui. Samuel dá uma palavra dura para Saul, porque Saul havia se rebelado contra Deus. Ok? Eu estou fechando o vídeo aqui, amanhã nós vamos continuar, nós vamos aprofundar nisso. A palavra rebelare, né, que vem do latim re, contra belare, que vem de belos, que vem de bélico, que é guerra. Ou seja, rebelar é fazer guerra contra alguém. Então, quando alguém se rebela contra Deus, ele está fazendo guerra contra Deus. Então, por isso que Samuel dá essa palavra dura para Saul. O pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria ou bruxaria. É o mesmo pecado. Ou seja, fazer guerra contra Deus é como se você estivesse praticando uma bruxaria. Está ali claro no texto. E o pecado de porfiar é como o pecado de idolatria. Por que eu estou dizendo porfiar aqui? Porfiar é discussão, é guerra de palavras. E é por causa desse motivo que geralmente lá em Mateus 19, Jesus combateu isso, que os homens machistas repudiavam suas mulheres. Por causa da guerra de palavras, o porfiar. E eles eram vencidos pelo porfiar. E o porfiar, meu querido, que essa guerra de palavras, é igual ao pecado de idolatria. Por quê? Porque era uma egolatria. Então eles, imbuídos desse poder, né, eram feridos no seu ego. Então esses ególatras, o que eles faziam? Escravizavam as mulheres, em nome de um fake patriarcado. Entende isso? Então isso é profundo. Amanhã nós voltamos nesses textos e amanhã nós vamos mais profundo. Nós vamos lá na raiz. Quando começou tudo isso? Você vai ficar impressionado com o que eu tenho para falar. Shalom.